essa mesa vai ser pesada, viu? Dr. Clóvis Renato, professor universitário, advogado trabalhista, consultor jurídico da CSB, com vasta atuação em negociação coletiva e é membro da delegação da CSB na Conferência Internacional do Trabalho. E o último, não menos importante, né? Agora, porque a gente tem muito conhecimento e palestras de alta qualidade, como diz, temos a honra de ouvir nesse momento o Clóvis Renato, para que ele faça para a gente aqui a divisão dos seus conhecimentos, que ele amplie também a nossa base de fundamentação. Clóvis, a palavra é sua por 15 minutos. Opa, licença total, fique à vontade. Com essa gravata bonita, representando a CSB e o Palmeiras, nosso e do nosso presidente Neto, tem liberdade para tudo. Vamos lá, Clóvis. Oi. Bom, primeiro, saudações a todos e a todas. Primeiro, agradecer à CSB, essa executiva nacional, pelo convite, aqui em nome da pessoa, do professor aqui. Para mim é um professor de vida, né? O Neto, meu pessoal aqui da FENAT. Estou vendo aqui alguns colegas, vendo o Kleber, tinha visto o seu Alfredo, estou vendo o Cláudio, ali de Minas, a gente já fez muitos debates, né, o pessoal da saúde. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Conheci o Neto na época que eu estava no doutorado em Direito, depois a gente começou um ciclo de palestras ligadas a assédio moral e, coincidentemente, estava sendo debatido na OIT e o Neto nos convidou a participar. E desde 2018 que nós caminhamos juntos lá, nessa parte de assessoria técnica, consultoria jurídica lá na OIT, junto com a base dos trabalhadores da CSB. Bom, acho que ficou muito bem pensada a mesa. Eu estava também numa linha de que eu vi lá que eram 2 horas, né, que era até de 9 às 11, então eu vou ter que correr mais. Mesmo assim, eu trouxe slides que tem mais material, porque normalmente eu tenho ministrado vários cursos. Cada trecho é um curso, então você vai ver que em determinado momento eu vou pular. Eu vou dizer assim, ó, daqui para frente, quando chegar no meu tempo, eu disse, agora eu vou mostrar para vocês, e aí é curso, que é normalmente o que a gente faz. Eu saí lá no Paraná, de uma palestra, pensando, não, vamos fazer o curso. Aí a gente fez, cada um é um tema. Então, eu achei muito bem pensado, né, muito interessante a mesa, porque a doutora que nos precedeu, ela, com uma perspectiva sociológica, ela trouxe, né, a questão mais sociológica para a gente ver o contexto da negociação. Não é? E trazendo a doutora Augusta, que, como ela está no jurídico puro, né, eu estou do doutorado no direito, milito com isso, mas a gente não pode falar a mesma coisa. Então, eu acredito que ela vai trazer a perspectiva eminentemente jurídica. Eu também tenho um curso dessa linha, mas eu deixo para a doutora Augusta. Então, eu disse, como é que eu entro numa mesa para conversar com líderes tão, né, fantásticos e que eu não seja repetitivo? Eu digo, não, eu vou trazer, então, a parte operacional. Me instigou muito lá na OIT, o que é operacional, né? Lá no Ceará a gente fala assim, não, vai ensinar Padre Nosso a vigário, né? O padre sabe rezar. Mas eu percebi que não há formação sobre como participar, fazer e usar estratégia de negociação coletiva. Quem já fez curso disso? E eu me impressionei porque, porque quando eu tive oportunidade de estar na época do doutorado e conversar com o professor William Murray, o Deepak Malhotra, lá de Harvard Business School, que é o centro do patronal, eles têm cadeiras, disciplinas fortíssimas, livros e mais livros sobre negociação. E o sindicalista que é vivo e vive de negociação, ele não faz formação de nada, é só experiência. Só experiência. E a experiência faz a gente derrapar. Até o professor Daniel Goleman, ele fala isso, né, que a gente acaba se perdendo, a irracionalidade entra em conta, e que negociação tem muito mais a ver com satisfação, a gente vai entender o que é satisfação, do que com ganho real. E com perda real, e eu tenho falado no Brasil inteiro. Depois que eu trouxe isso, eu estou sendo convidado direto, porque o pessoal realmente não fala sobre isso. Acha que faz na marra, ou então quem é antigo já sabe porque tem experiência. E a gente cai muito por essa questão de experiência. E aí eu disse, então a gente tem que aprender. Eu lembro quando eu li, que antes de assistir o Poderoso Chefão, eu li o Poderoso Chefão. E o Mário Puzo dizia, né, que ele falava que nós temos que manter os inimigos por perto. Para quê? Para saber o que eles estão pensando, para saber o que eles estão fazendo. Então eu disse, não, então eu vou pegar. Do jeito que eles pegam o nosso, pegaram o nome sindicato,
e queima o nome sindical, mas eles têm uma estrutura sindical fortíssima, do Brasil à Organização Internacional dos Empregadores, que a gente vê lá na OIT e atuando no mundo inteiro. Eles fazem reuniões prévias, fazem organização e nós estamos dormindo no ponto. E aí eu disse, então vamos ver o material, e de lá para cá nós temos estudado, inclusive, o livro do Trump, A Arte da Negociação, e começar a entender, eu tenho que entender o que o outro pensa e tentar me adaptar, usar aquela linguagem. Então, basicamente, foi essa primeira linha, e vou trazer aqui algumas perspectivas, né? Eu vi aqui grande parte das pessoas com o celularzinho na mão. Vou voltar aqui, porque eu não vou deixar essa notícia. O presidente Neto começou dizendo das dificuldades de mesa de negociação. Mas, de novo, a gente sabe atrair? A gente usa alguma estratégia? Usa alguma técnica? A gente tem formação para isso? É como jogar xadrez, eles estudam várias e várias estratégias. Quanto nós estamos estudando? Nenhuma. Praticamente nenhuma. É só vendo o que é que dá. Quanta informação a gente está juntando? Nenhuma. Então, eu estou juntando aqui, eu estou com essa altura de livro de negociação que eu já li, e mais uma altura para ler, porque eu fico vendo os movimentos que geraram saídas pelo mundo inteiro. Essa é a perspectiva. E eu fico olhando isso. Hoje eu pedi uma coisa do o presidente Neto, ele já fica seguro, restrito. É uma estratégia, silêncio. Claro. E eu usei outra com ele, eu joguei ele no meio da pessoa e perguntei. Aí ele ficou, para não fazer o compromisso, porque uma estratégia do compromisso é assim, ele tem que ser público, trabalhoso e voluntário. Eu usei a estratégia, e ele usou a dele, ele segurou a onda. Disse, não, mande para lá, isso mais para tal dia, eu disse, mas e hoje? E eu usei a escassez. Então a gente tem que saber nomear o que está fazendo. Então, nessa mesma perspectiva, do mesmo jeito que eu falo uma coisa com o Neto e com qualquer pessoa, a pessoa tem a tendência a dizer não e a resistir, o patronal é da mesma forma. Mas eu já fiz palestra para o patronal e faço para os trabalhadores. Onde eu chego não é incomum eu ver aqui a grande parte das pessoas com o celular na mão. Só de rede social, Instagram, WhatsApp e Facebook são do Zuckerberg. E está todo mundo amarrado nisso. Você não é tão resistente, eu digo assim, Neto, me arranja isso aqui, o Neto, não, peraí, não sei o quê. Vocês são todos assim. Nós somos assim. Mas os caras conseguiram fazer a gente pegar o equipamento, pagar pelo equipamento, chorar para ter bônus em giga de internet. É porque eles usam estratégia. E como é que eles fazem isso? Foi o caso que eu coloquei. Eles têm informação. A ONU está preocupadíssima com o poder político desses oligarcas dos Estados Unidos. Diz que esse pequeno grupo tem informação. Informação de quê? De comportamento humano. E o patronal, quando senta na mesa, ele também é o quê? Humano? Você sabe quantas informações? Qual foi o teu preparo para a mesa de negociação? Qual é o teu estudo sobre comportamento humano? Pelo que eu saiba, é quase zero. Achei fantástico quando conversando com o filho do Neto, ele disse, eu me desencantei com o direito, mas eu gosto dessa parte do marketing, porque é comportamento humano. É fazer com que o outro faça o que você quer sem que ele nem sinta. E está aqui, todo mundo amarrado pelo celular. Porque eles usam o quê? Informação. E quem é que está se preparando? Quem é que chega estudado? Então, trouxe esse ponto, não vou demorar, isso aqui vai mais pelo curso, Fique atento às necessidades humanas. Todo ser humano, ele quer sentir-se seguro, sentir-se reconhecido, sentir-se parte de um grupo, e ele quer dizer que ele é que é o dono do destino dele. Por que quando eu lancei a questão para o Neto ficou assim? Porque ele quer dizer, eu que sou o dono do meu destino. O patronal, quando senta na mesa, também. Você já pensou isso? Outra coisa interessantíssima, qual é o nível de relacionamento seu sem pelegar com o patronal? O que é que você conhece? Porque as pessoas compram ou fazem coisas com facilidade de quem? Ou com quem, né? Elas conhecem, com quem elas se relacionam e em quem elas confiam. Como é que ela confia se não tem relacionamento? Se você vai sentar na mesa de negociação, você já é mal visto. Você já quer uma coisa que o cara não quer entregar. E você chega lá no dia e entrega, está aqui, os trabalhadores querem isso. Você nem às vezes tem poder de fazer uma mobilização de greve, não tem tanta força. E você não tem relação, o cara por vezes não te conhece.
E, consequentemente, para você ganhar confiança, é muito mais difícil. Se vende só uma vez, não criando uma espécie de interação. E aí é que vem as questões. Será que você está fazendo isso? De novo, o outro lado está usando, você não. Também está aqui o Alessandro, que entende dessa questão do comportamento. Isso é muito fascinante. Então, as pessoas confiam em suas intuições, nas suas experiências, mas aprender somente pela experiência pode ser o quê? Um erro desastroso. Desastroso. Eu acho tão interessante, por exemplo, quando o cara falou assim, eu não entendo qual é a diferença. Quem é que não quer ganhar e qual é o patronal que não quer tirar direito do trabalhador? Você está falando de realidade. As pessoas vivem de histórias. Elas vivem de narrativas. Elas vivem de satisfação. Foi a primeira coisa que falaram aqui do Neto. O jeito Neto de fazer, bonito, organizado. Participei de vários encontros maiores da CSB com flores. É isso, a pessoa assim, é bonito, eu quero fazer parte daquilo ali. Então, essa é uma primeira perspectiva. Então, ele vai trabalhando essa linha de raciocínios e vendo o que é que o outro quer, que ele é parecido comigo, o que é que eu posso utilizar. Porque a partir daí, de novo, satisfação não tem muito a ver com realidade. Satisfação não tem muito a ver com realidade. Vou lhe dar um exemplo. Se você quer fechar uma negociação a 10%, a inflação deu 5 pontos, 4,77 ano passado. Você quer fazer uma negociação a 10%. Se você chegar no patronal e disser assim, ei, Alessandro, vamos sentar lá e vamos botar 10%. Que eu sei, olha, a ideia, eu sei que eles vão botar até chegar a 4,77 ou menos. Aí você diz, 10 é a minha, que eles chamam lá nos Estados Unidos de BATNA, né? É o best. Melhor alternativa, né? Aí vai, o Neto chega lá com 10. Aí o patronal diz, tome 5, tá fechado os 10. Veja, se fosse negociação ligada a ganho real, o Neto ia ficar feliz ou triste? Ia ficar feliz ou triste? Se você quisesse 10, o cara desse 10, vocês iam ficar felizes ou tristes? Quem ia ficar feliz? Levanta a mão. Feliz, levanta a mão. Pois eu vou dizer para vocês, a maioria ia ficar insatisfeita. Sabe por quê? Ele ia dizer assim, Alessandro, qual foi a informação que eu não peguei? Se eu tivesse botado 15. Vacilei, Alessandro. Eu pensei que todo mundo era 4,77. Como é que eu boto 10? E o cara diz, tome 5, parabéns, vá para casa, tomar um café. Meu amigo, o Neto teve ganho real ou não teve? Mas ele saiu satisfeito? Sabe o que vai gerar na outra negociação? Coisa boa ou coisa ruim? Ruim? O Neto vai chegar lá e dizer, agora eu vou chegar com 20. E o cara não dá. Porque ele vai no desconfiômetro, no chutômetro. Se ele tivesse a informação adequada, tivesse preparado, ele ia sentir. É por isso que a gente criou um grupo. No final, quem quiser participar, eu vou convidar e vou botar o QR Code, que eu tenho notícia do mundo inteiro, todo dia. Antes de vir para cá, eu já leio. O Neto perguntou, Clóvis, você não manda o pessoal ler para ti, não? Eu disse, não, eu até botei, eu boto no sistema, eu vou fazendo as coisas, ele lê para mim, eu fico ouvindo as notícias. Eu preciso daquelas informações. Eu preciso saber como é que o mundo funciona, como é que cada empresa funciona, meu amigo. Por que eu vou negociar com ela? Na mesa eu sei que ela vai chegar chorando, mas se eu pegar informações de outras bases, que é outra mania que eu vi que o movimento sindical tem, ele quer ler só João com João. Se o Diese é do lado do movimento sindical, o Diese vai fazer uma proposta para o movimento sindical e ele não lê o valor econômico. Como assim? Como é que eu vou saber? Lá é que ele quer conquistar o pessoal para ser investidor. Lá é que ele fala como rico. E eu preciso de mostrar para ele, que está se mostrando como pobre, ele é rico. Ele pode partilhar o pão. Mas eu tenho que ter o quê? Informação. O cara só quer ler João com João, ou não quer ler. Está cansado de ler, eu disse, eu canso. Eu boto o bicho para ler para mim. Fica lendo aí. E eu fico ouvindo e fazendo as coisas. Ó. Mas eu não deixo de ler. Hoje eu já coloquei do grupo.
Não tem uma notícia daquela que eu não leia. Ali eu já estou selecionando, que eu já tenho outro grupo maior. Porque eu preciso. Como é que eu vou entregar isso para alguém? Não posso. Não posso. Então, de novo, negociação não tem a ver com ganho real, tem a ver com satisfação. Se você... Por isso que o silêncio, pode até ser que o Neto me deu o que eu pedi. Mas era importante ele ficar em silêncio primeiro. Porque senão ele pensa assim, bom, se o Clóvis chegar e me pedir, e eu der, na hora que ele disser, dei, amanhã o Clóvis me pede o mais, e amanhã mais e mais, aí uma hora eu vou ser antipático com ele. O Clóvis vai pedir, eu penso, vou dar, mas eu fico calado. Eu digo, não, peraí, por quê? Porque se o Clóvis disser assim, nem vai ser bom para ele, nem vai ser bom para mim. Quer dizer, o silêncio era importante. Era importante. Por quê? Porque aí da outra vez o cara vai saindo mais comedido. Isso é uma estratégia. O momento do silêncio, o momento da resposta. Às vezes a gente diz assim, olha, rapaz, eu pensei que ele ia pedir, mas pediu só isso. E se você disser pediu só isso, aí pega. Já sabe, vai dar problema na próxima. Então, o normal é, manda, o que você diz? Nada. Olha, se o cara pressionar você, espera um pouquinho. Clóvis, manda por escrito. Claro, claro. Vai ser satisfatório para ele e para mim, porque eu penso, ixi, rapaz, será que não foi demais? Será que não foi de menos? Ó, outra estratégia. Silêncio no tempo certo. A gente tem vontade de pegar na hora. Porque o cara que pegou quando você disse quero 10% e disse tome 5%, ele acertou ou errou? Errou. Ele errou. Era para ele ter feito o quê? Quando o Neto disse 10, se ele achava que 10 era pouco, era para ele ter ficado calado. Tomava um café, olhava, perguntava uma coisa e outra, até ele dizer sim. Aí, na próxima, ele ia criar alguma situação. Na próxima, o Neto chegava de novo com 10. Porque se ele pegar nos 5 de uma vez, o Neto vai sair insatisfeito. E na outra, vai bloquear o relacionamento. Na outra, o Neto vai querer muito e ele talvez não dê. E foi erro dele também. Por isso que tem que ser preparado o negociador, os dois lados. Porque eu tenho que estar toda hora com o olho no outro, na satisfação do outro. Está batendo bem o exemplo, presidente? Está compreensível? Está compreensível para vocês? Só que às vezes a pessoa faz, algumas coisas a gente pega por instinto, só não pode é ficar se confiando demais na experiência. Eu tenho que ficar vendo estratégias e a forma. E eu tenho que saber nomear o que está acontecendo. Para mim é como Matrix, veio 0 e 1, 0 e 1. É isso aqui, ó. Isso aqui foi estratégia do silêncio. Isso aqui foi estratégia da escassez. Isso aqui foi estratégia da reciprocidade. Não é isso? Doutor Alessandro, gatilhos mentais, tá? O gatilho faz o cara fazer o que você quer e que ele não queria e ele ainda sai? Palavra? Palavra? Olha aí. Vamos lá. Esse tema 1046, ele é fantástico. Por quê? Porque ele abre um leque de oportunidades para o patronal. Eu estou montando um novo curso aí, eu estou juntando só decisões em que o judiciário está permitindo negociado sobre o legislado. Então, é muita coisa que o patronal nem sabe, meu amigo. Quando você começa a mostrar isso pode, ele vem. De novo, ele vir não quer dizer que você vai dar, mas você quer que ele venha. Isso é uma estratégia chamada? Você não sabe o nome de estratégia. Porta aberta. Só vem. Quando a pessoa vai entrando, aí você vai pedindo. Não deu isso, pede aquilo outro. Porta aberta. Porta na cara é assim, Neto, me dá 50 mil para eu falar aqui por 1 hora. Aí o Neto, tu é doido, o sindicato tá quebrado, não sei o quê. Aí eu digo, não, tô brincando, bota só 15. Aí o cara ajeita. Essa daí é porta na cara. Ó. Vocês sabem esses nomes? Não é interessante? É uma estratégia, porta na cara. 50, baixei para 15, vamos lá. Não, pô, vamos nos 10. Beleza. Show. Não. Aí o cara vai, ó. Porta na cara, 50. Você assusta. Tô de brincadeira. Já uma porta aberta, o cara vai entrando, eu demoro para dizer o que é que eu quero. Deixa ele entrar.
tese 1046 é uma porta aberta, meu filho. Você mostrar um monte de jurisprudência do que ele pode, o cara pensa que vai chegar em você e você vai querer. Você quer que ele pense isso, só que na hora você não quer. Ora, mas você deixa. Não, vamos lá, vamos para frente, é legal, e acha graça, e bate foto, e bababá. É isso mesmo. Show, você é lindo, cheiroso, maravilhoso, e vem para cá. Vamos. Porta aberta. Mas tem que saber o que é que está acontecendo. Você não pode fazer isso só por fazer. O cara vai conquistar a mina, o que é que ele faz? Chama para jantar. Aí, ó. A pessoa, se o cara quiser alguma coisa, ei, meu filho, que é isso? Não é assim não, você me chamou só para jantar. Aí o cara que é apressado, o negociador, ele é paciente, né? Ele é paciente, ó, porque vender é diferente de negociar. Vender é você vende seu peixe, só você fala. Negociar é você olhar para o outro. No caso da conquista, aqui um grande conquistador, não barato, esse aqui é dos caros. Léo Jaime, ele chega, olha e diz, escuta, chama para jantar, o que é que você gosta, do que é que você gosta, onde é que você vai, e vai ouvindo, e a pessoa vai se sentindo acolhida, e naquele acolhimento ela vai, por carência natural do ser humano, ela começa a sentir que está devendo alguma coisa, não é a janta não, é a conversa, é a escuta ativa, é bababá, é aí no final ela diz assim, tu não vai me beijar não? Quem já passou por isso? Disse, rapaz, eu já vi mulher conversando com a outra, né? Mulher? Rapaz, o cara é legal demais e o jantar é bom e o canto é bom, não sei o quê, mas na hora da finalização o cara não faz gol. A gente tem que fazer, lá no Ceará chama o lereado, mas no final fazer gol. Mas também não pode chutar do meio de campo. A gente vai entrando, e conversando. Mas, de novo, como é que eu vejo a maior parte dos sindicalistas fazer? Não vai nunca, não aparece nunca. Ele quer que o cara engula ele como ele é. Olha, eu quero chegar aqui de boné todo sujo, fedorento, porque eu sou não sei o quê. Você tem que estar igual com o cara ali, pé de igualdade. Ele não está cheiroso? Chega também. Ele está de azul? Vai de azul escuro. Ele está de escuro? Vai de claro. Juntinho. Para quê? Ei, você está de frente? Não, fala do lado, ó. Fica conversando do lado. Porque dá uma noção de não rivalidade, mas de igualdade. Isso tudo é porta aberta, tá vendo? Isso aqui, os cursos a gente vai montando e tem que ir mostrando, aí eu vou mostrando. Quando o cara diz não, quando diz sim, quando você começar a ver a ruma de slide que eu vou passar, e só aí tem 130 e tanto. Aí eu digo, ó, mas eu não vou falar disso, não posso. Eu cheguei, não vou nem no 5, acho que não vou nem no 8. Mas estou só primeiro contextualizando, né? Como informação tem poder, como a forma, entender de negociação, entender de estratégia é fundamental. Não é vender, é negociar. Negociar é ver o outro, entender o outro, ficar do lado, trazendo para perto e chegando. Ele achar que vai ter, não quer dizer que ele vai. Aí, de novo, vai depender da sua perspicácia. Tá? Seguindo. Eu vi alguns vídeos aí, o pessoal detonando a mesa. Eu disse, mas tem que tomar cuidado com o relacionamento. Porque você detona uma mesa, na próxima o cara se fecha. Ai, que adianta? Eu ganhei milhões de visualizações. E depois eu perdi uma mesa de negociação. Perdi o relacionamento. Que graça tem? Aqui, nos padeiros aqui de São Paulo, que é uma das entidades que a gente advoga, conseguimos que o Ministério Público do Trabalho entrasse com uma ação de R$1 milhão contra o patronal. Quando chegou na hora da negociação, porque estava fechado o canal, nunca tinha fechado. Quando chegou na hora da negociação, a gente abriu mão do R$1 milhão. Eu queria era abrir o canal de negociação, meu amigo. Aí o cara mostrou postura rígida de novo. Aí, no outro curso, a gente já tem. Eu estou fazendo várias outras estratégias de sola. Nós também estamos com vários tipos de ações. Todas pertinentes, nada inventado, porque senão a gente perde a legitimidade. Agora, dentro da pertinência, eu estou mantendo a relação. E nós estamos lá para uma discussão. Seguindo. Negociação é uma arte. Vou logo, o tempo acabou, mas é muito importante, ó, a perspectiva de um e de outro.
Você entra na negociação, acha que é só você que está certo. Olha aí, ó. Não sei se é o macaco ou se é a girafa. Né? Lembre-se, tem até uma imagem que eu vou colocar aí. Para você, sentando de um lado, um de frente para o outro, um é 9, para o outro lado é 6. A gente não olha para isso e vacila. Somos negociadores que precisam de preparação. E quando é a preparação? Outro dia o cara chamou 3 cursos, mesma coisa. Aí eu digo, porque cada um a gente aborda uma coisa diferente. Quanto mais eu trabalho, mais aquilo fica na minha mente. Eu penso que não uso, mas eu chego na mesa de negociação com uma caixa de ferramentas. Eu puxo essa, puxo aquela outra. Bom, ó, negociação investigativa, reivindicar valor e criar valor. Não adianta ficar só reivindicando, você tem que chegar a um ambiente de criação. Depois de criar essa negociação investigativa, pegar informações. Se você tem uma empresa que você negocia, que é outro dia eu mandei da Stefanini, Neto falou dela para mim, mandei, tá aqui a notícia, ó, Neto, saiu essa notícia aqui todinha sobre o fundador, como é, quantos milhões ele tem, o que é que ele ganha. Eu não sou patronal, não, meu filho, isso é informação para a mesa de negociação. Porque lá ele não vai dizer isso aí que ele está dizendo aí. Bom, aí, ó, 6 para um lado, 9 para o outro. Seguindo, ó, não vou só puxando, ó, é questão de paciência, ó. Esse caso aqui, só um caso interessante, fato real, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, teve uma época aí, tem uns companheiros aí, fotógrafos, aquele tempo era só foto no lambe-lambe, né? Tirou uma foto, os caras lá, o pessoal do marketing, foi lá, pegou uma foto que achou legal e rodou 3 milhões de santinhos. Uma semana antes da campanha, da votação. Não sei se vocês conhecem esse caso. Quando o chefe de marketing viu o material tudo bonito e tudo, aí a foto vinha a assinatura do fotógrafo. Ele disse, vocês pediram autorização ao fotógrafo? Você imagina, uma semana para a campanha, em 1920 para 30. 1 milhão de santinhos impressos. E a impressão naquele tempo? E você olhar lá, e nos Estados Unidos era uma multa de mais de $1 por cada foto. Imagina o que era isso naquele tempo. $1 naquela época, o que representaria hoje. Aí colocou. E agora? Já pensou? Uma semana da eleição, gastar milhões só de direitos autorais, aí ficou o desânimo. Aí o chefe, imagina aí o Alessandro, chegou lá o chefe do marketing, aí disse, o que foi? Rapaz, aconteceu isso, não pedimos os direitos autorais, e agora, se a gente usar, vamos pagar milhões, e não dá tempo de rodar, porque só é uma semana. Aí o cara disse, deixa comigo. Como é o nome do fotógrafo, fulano? Vocês têm o telefone? Tem, peraí. Ligou pro cara. Alô, bem? Tudo bem. Eu soube que o senhor tem umas fotos do presidente e ficou calado. Para que calado? Porque ele já ia ver se o cara já soubesse que tinha rodado. Ele disse, eu sou o fulano, chefe da campanha de marketing do presidente, e eu soube que o senhor tem umas fotos boas com o presidente. Aí o cara ficou calado. É verdade. O senhor sabe que muita gente tem fotos com o presidente, né? Aí o cara, sei. Até agora o cara não falou nada. Aí ele, sei. Aí ele viu que o cara não sabia, ó, faltava informação. Aí ele disse, e o que o senhor acha da gente, assim, a gente tá nessa de escolha, no processo de escolha. Se a gente quisesse usar a foto do senhor, o que o senhor achava? Ele disse, olha, eu acharia bom. Era. Aí achava bom. Aí ele disse, então, o senhor é favorável ao nosso candidato? Ele disse, sou. Olha, parece que o candidato é do PDT, né? Aí ele disse, sou. Aí é. Ah. E quanto é que o senhor estaria disposto a doar para a campanha, para a gente usar a sua foto? E aí o cara disse, cara, eu sou um fotógrafo. Eu não tenho condições assim de mundial. Não, mas assim, o senhor não apoia o nosso candidato? Apoia. O senhor não acharia bom usar a sua foto? Acharia. Se o senhor pudesse doar qualquer valor, diga um valor aí. Assim, se o senhor pudesse, quanto é que o senhor daria só para dizer que ajudou na campanha? Ah, uns $300. Tá fechado. Ficou com a foto.
Saiu com 300 e todo mundo ficou feliz. Foi verdade, hein? Não é invenção, não. Bom, é um caso, não vou poder continuar muito tempo. Acabou, né? Mas não sei se está claro para vocês? Estão vendo? Ó, são nuances. Aí eu vou só mostrar correndo os slides, ó, não vou apresentar, como são muitos, ó, por isso que acaba tendo que ter muitas situações. Ó, quero chegar só na estruturação. Ó, passa, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. As fases, ó, isso aqui era importante, ó, tem que ter uma preparação, ó, tem que ter uma mesa, antes da mesa, amenidades, primeira proposta, ancoragem. Isso aqui é uma coisa que a pessoa me pergunta. Clóvis, quanto é que eu peço? Quanto é que é muito? Ó, a questão de 10%. Resposta do professor Malhotra. Não existe nada caro, nada alto, desde que tenha justificativa. Pá! O cara chegou e disse, Clóvis, quanto é o seu... Rapaz, é o seguinte, uma palestra é como um parecer. Pela OAB, aí, diz aqui, um parecer é tantos mil por hora. Pronto. E quanto é tanto? É você multiplicar as horas e dá o curso. Aí o cara, mas não sei o que, mas eu tenho outra opção. Pela essa outra OAB é tanto. Mas tudo eu estou dando uma justificativa. A pessoa olha e não se assusta, porque tinha justificativa. E aí é o preço mínimo. Estou fazendo porque eu sou seu amigo. É, não? Os humilhados serão exaltados. Não sei quando, mas... Aí, resultado. Eu dou uma justificativa. É porque a gente ri, né? Então, o jogo era para ser esse, a mesma negociação. Amenidades, é isso aqui, ó. Estamos conversando. Então, ó, qual é o alto? Não tem alto. Não é assim, vou botar 10. Olha essa, não é 10, por isso. Porque no ano passado não teve, porque no ano retrasado foi baixo, porque... Então, ancoragem. Não, eu quero ver quanto é que eles vão botar. Não faça isso. Você é que tem que começar botando. É tanto. Por isso. Aí o cara fala uma coisa e você nem... Mas eu acho que você não reforça a âncora do cara. Não dá tempo eu ir falando, mas... Isso tudo é um passo e passo, entendeu? O cara chega e o cara diz assim, não, eu boto 4. Aí você fica calado. Não, 10% é pouco. Você não pode perguntar ao cara, ei, por que é 4? Porque você fortalece a âncora dele. Você dizer, o meu é 10. De novo, porque a tabela, não sei de eu, não sei o que, o nome disso é buscar um preço justo, um parâmetro. O cara entra e sai satisfeito. Você não faz, cara. Não, porque o patrão, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Tu estudou o quê, cara? Tu faz o quê da tua vida? Não, é porque eu quero dizer. Tá entendendo? Eu sou um revolucionário, rebelde sem causa. Pô, tá numa negociação, nunca estou em negociação. Não, porque eu sei que o Papa do não sei da onde, do tempo não sei do que, dizia que era não sei o quê. Me ensinaram assim, meu filho mude. Professor Clóvis. Time. Tá um show, mas nós precisamos caminhar. Tá certo, bora. Bom, eu quero chegar só na... Estou só passando os slides, eu quero chegar, mostrei da estruturação, não dá tempo, mas isso aqui, ó, é que eu acho a coisa mais interessante. Ó. Eu vou quase parar por aqui, vou pular um montão aí. Avalie a sua baixa, né, que eu disse. No termo em inglês, eu vou soltar best alternative, a melhor alternativa. Cara, a melhor alternativa, nos slides aí, depois eu vou explicando que não vai dar tempo agora. É uma coisa que, se você não precisasse de negociar, você tinha. É assim, eu vou pedir o neto um aumento. Aí a pessoa diz assim, se eu tenho um canto que me paga muito melhor, para que eu vou negociar com o neto? Eu vou logo para outro canto. Essa é a tua melhor alternativa. É algo que você não precisa negociar. Então, você tem que chegar com isso aí na mesa. Como é que eu faço sem esse cara? E aí vai vendo o que é que dá, tá? Depois, tem que calcular o seu valor de reserva, até onde você pode chegar. Você não pode abrir a 4,77 se todo mundo está conseguindo a inflação. Tá? Avalie o que é que o outro quer. Calcule o valor de reserva dele. E aí você tem que levar isso aí anotado num papel, meu amigo. Porque a mesa vai dando informações.
Você vai vendo se está certo ou se está errado. Aí vai anotando. Toda coisa que ele for dizendo, você vai anotando. Você vai alinhando aquele papel com essa estrutura aqui, ó. E depois você avalia a sopa. O que é isso? Sopa? Zona de possível acordo. Qual é o meio termo onde você acha que pode chegar? E aí vai trabalhando. Pular. Ó, interesses, opções, não dá tempo. Como o tempo é curto, ó, isso aqui tudo é curso. Ó. Aqui são como é que pega informações, eu quero o setor, ó, como é que analisa isso aqui em bolsa. Ó. Eu olho, mostro bem rapidinho, só que eu olho, olha ali o lucro líquido, olha quanto é que ela está tendo. Então, eu ensino vocês a pegar lá onde é o RI da empresa, baixar os 3 em 3 meses. Isso é importante que você já faça. Tá, ó. Passa, ó, informações, segue, ó. Olha, tudo isso aqui, ó, como acha as roupas, como é que usa gatilho. Estou passando para chegar ao final, que é o que eu prometi para vocês, né? Quem quiser entrar no grupo de informações diárias, tá? Lá no WhatsApp. Ó, tudo isso aí, ó. Agir não é reagir, perigos de reagir, perigo de reagir 2, ó. Agir, revidar, como é que faz, ó. Ceder, não sei, como é que não cede. Irracionalidade, ó. Como é que vence o não? Como é que você passa para o outro lado só para dar satisfação e depois conquistar, certo? Ó, não discuta, eu vou explicando como é que faz, né? Ó, faz, segue, eu vou chegar só no slide final. Ó, nada aí, ó. Alternativas e truques. Como é que trabalha na mesa quando a pessoa mente? Entendeu? Ó, como é que mente? Ó, falhas de caráter. Como é que mente é bom. Como é que você lida com quem mente? Não é como é que mente. Às vezes precisa mentir. Não. Isso, olha, legal isso aí, ó. Do jeito que a gente está mostrando, você não pode mentir. É usar estratégia. Lembra que o cara da foto, ele não mentiu. Ele foi perguntando e o cara foi respondendo. Ele não mentiu. Ele apenas não entregou a reserva dele. Ele não mentiu. Vamos lá, professor. Tá? Bom, erros comuns. Aqui é quando tem confusão, que é um dos últimos, né? Quando vai para a justiça mesmo, que acho que vai ser a parte da doutora. E no final... É agora. No mais, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Volta aí. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Muito bem. Então, quem quiser participar do grupo... Gente, desculpa por ter excedido o tempo, mas muito obrigado mesmo. Muito bem, gente. Que show, né? Que show a palestra do professor Clóvis. Parabéns, professor Clóvis. Obrigado demais por essa oportunidade. Acho que o professor deixa alguns ensinamentos muito objetivos aqui para a gente. Sandro, não tinha te visto ainda. Prazer te ver. O professor deixa ensinamentos muito importantes para a gente, mas eu vou fazer uma reflexão rápida sobre 2. Né? Primeiro, temos que ter conhecimento. E depois, nós precisamos ter estratégia para utilizar o conhecimento. Acho que esse é o ponto fundamental da lição do professor Clóvis, que certamente vai voltar aqui para falar. Eu estava olhando aqui, gente, enquanto ele corria, era 132 slides. E cada um que ele mudava me dava uma dor no coração, porque eu tinha certeza que ele tinha muito conteúdo para apresentar e seria importante para a gente. Mas tempo é tempo e o poder de síntese do professor também é louvável aqui. Obrigado, professor Clóvis. Pedi o pessoal da técnica para, por gentileza, colocar o que tem o meu QR Code, que eu fui ali, muitos companheiros estavam pedindo o QR Code. Aí, se puder colocar o QR Code, que aí os que estavam querendo meu contato pessoal, o administrador do grupo sou eu, é o meu contato. Você entra lá no grupo, aí já pega o meu contato depois que o grupo lá tem muita notícia. Tem gente que já está quase lotando, que são só 250 pessoas, tem mais de 200. Tá? Talvez eu tenha que criar outro, mas aí falar comigo é só entrar lá, eu sou o primeiro, tá? E aqui é o seguinte, olha, essa primeira pergunta, ele fala o seguinte, ó, sobre a possibilidade do dirigente não ter a capacidade de mobilização em um cenário de enfraquecimento sindical, né? Pode falar brevemente melhor
qual o melhor momento para mobilizar, antes, durante as negociações? Eu acabo assim, porque eu tenho falado muito, mas assim, eu fiz um seminário outro dia de formação, porque tem alguns sindicatos que eles têm formadores de base, que vão lá convencer as pessoas à filiação. Então, a gente é importante ver como é que você utiliza as estratégias de como você se relacionar com a sua base. Inclusive, usar as redes sociais. Por exemplo, esse grupo que a gente criou é uma forma de interagir com vocês constantemente. Entendeu? Então, qual é o horário de mobilizar? O horário de manter, a palavra melhor é como é que está o nível de relacionamento seu com o seu público. Porque se você, de novo, as pessoas fazem coisas como comprar ou como fazer o que você pede, se filiar com quem elas conhecem, em quem elas confiam e com quem elas se relacionam. Se você não tem um relacionamento, é igual o que eu disse na negociação. Você não tem nenhuma relação com o patrão, você, no sentido positivo da coisa, chega no dia, entrega o papel e diz, vou negociar. É muito difícil fazer isso. Se você não tem nenhuma relação direta com a sua base, permanente, e aí poderia usar as redes sociais para isso. Não é? Então, para ter coisas que, de novo, olhando para a sua base, o que é que interessa a ela? Se ela conhece você porque se relaciona com você, ela tende a fazer o que você pede. Então, a hora de mobilizar é sempre. Isso é manter um público aquecido, né, nessa movimentação. Eu lembro aqui que o SINDPD, um tempo desse, estava fazendo umas campanhas que tinham um jacaré que passava, determinadas empresas que não cumpriam. Aquilo ali, quer queira, quer não, tem vários focos. Um dos focos é dar visibilidade, ele dá uma relação àquela categoria, àquele grupo, daquela empresa, se sente visto, vai lá olhar, ter alguém com aqueles contatos para fazer, entendeu? Então, a gente precisa se manter relacionado. Talvez se eu tivesse conhecido o presidente Neto e não tivesse mais mantido nenhuma relação, talvez eu não estivesse aqui hoje. Além de novo, a negociação e essa relação tem a ver mais com satisfação do que com o ganho real ou com a perda real. As pessoas fazem isso quando elas mantêm um relacionamento. E eu vejo que por isso que houve essa série de palestras que eu fiz sobre como é que se relaciona com a base. É importante que isso aconteça. Se a base está relacionada, se você já tem um canal de chegar a eles próximo, como é que estão os grupos, como é que você administra, saber trabalhar aquilo, porque na hora que houver o chamado, eles vêm. Mas se você não tem relação nenhuma, você chama, a pessoa não vai. Aprendeu desde criança a não seguir estranho, né, Sérgio? Não ande com estranho. Você é estranho. Você não pode ser estranho para a sua base. Não adianta chamar para a greve só no dia, porque vai ser a razão. Olha, o patrão não quer, você vai entender. Ele vai muito mais por satisfação do que por necessidade. A pessoa gasta quanto? Quanta gente aqui não diz que ganha o dinheiro e no final gasta todinho com jogo, com bebida, com não sei o quê. Ele gasta muito mais com a satisfação. Mas gasta, ele vai por aquilo. Então, tem que ter uma relação construída, tanto na mesa de negociação, quanto com a base. Essa relação construída, aí você vai ter que identificar como é a sua base. Ver, por exemplo, eu estava falando dos padeiros. É diferente, eles gostam muito de ler papel. Ainda imprime 5.000 jornais e eles leem. Eu tenho que fazer aquela sondagem. Já tem o SINDPD, provavelmente consegue se movimentar pela rede social. Muito bem. Então, eu tenho que olhar para a minha categoria, fazer uma que eles chamam de brainstorm, né? Sentar e ver uma chuva de ideias, todo mundo tentando identificar o que é da minha base e começar a criar uma forma de relação permanente. Também não posso sobrecarregar, mas não posso perder o contato, porque aí ele vai vir. Cláudio, desculpa, nós estamos com o tempo no limite. Tá. Outro, ó. Ministério do Trabalho, ele está dizendo que o Ministério do Trabalho, ele tem um órgão de negociação coletiva, eles têm metas para cumprir com aquilo. Então, está tendo a Semana Nacional da Negociação, esse ano até eu falei na Semana Nacional da Negociação em alguns estados. Então, ele é um órgão que ele está dizendo aqui, ó, o Ministério do Trabalho, a pergunta dele, o Ministério do Trabalho está realizando reuniões em nossa região, no Triângulo Mineiro, chamando os sindicatos para colocar o Ministério do Trabalho a realizar a negociação, mediação. Como o doutor vê essa reação? De novo, ela não só
é positiva como ela é necessária, mas tem que ter o timing. Você tenta, a negociação, ela é um gênero. As espécies são a negociação em sentido estrito, que você diretamente, sem ninguém pelo meio. Por isso que é importante a capacitação. Eu sou advogado, mas eu tento capacitar os líderes a não irem com o advogado, porque ficar armado, o advogado é uma arma. Entendeu? Eu gosto que o meu líder esteja capacitado, que ele converse comigo, quando ele sai, para ele chegar e fazer a negociação, porque o cara chega assim, pô, está todo mundo armado. Nós não estamos armados, nós estamos sentando do lado e conversando. Então, aí as armas vão surgindo. Lembra quem assistiu o Poderoso Chefão? O Mike Corleone, o cara foi um dia antes para botar a arma dentro da privada. Quando ele precisou, não foi assim, ele foi lá e pegou a arma. Porque o cara já chegou olhando embaixo da mesa, dando busca de arma nele. Você tem a arma, mas ela não vai ser mostrada. Eu acho que quando você chega, às vezes, se eu chegar logo na mesa, eu tenho que estar antenado na mesa, eu tenho que estar dando suporte da mesa, mas se eu entender que eu sou uma arma naquela mesa, não é bom eu chegar armado. Então, a mesma coisa, o advogado, às vezes até como mediador, ele tende a resistir, porque ele é contratado para resistir. Tá? Então, o Ministério do Trabalho é a mesma coisa. Ele é uma arma. Por quê? Porque ele tem o poder de fiscalizar. E na mesa de negociação, você vai lavar a roupa suja, e depois o cara ali que está mediando, ele não vai punir naquela hora, mas depois ele fica esperto do que tem na empresa. Então, ela é um instrumento de pressão. Então, mas quando usar, de novo, quando a negociação, em sentido estrito, que é você com o patronal, ela não avança mais quando ela para. Porque uma parte não consegue mais avançar em determinado ponto, não confia, é o momento de você chamar um terceiro imparcial. Aí o Ministério do Trabalho é importante, porque ele é um terceiro imparcial, mas dá uma pressão, porque quer queira, quer não, ele é um fiscal. E pode multar. E, às vezes, a gente avança, consegue vencer algumas cláusulas na negociação direta. Quando trava em algumas, vai para o Ministério do Trabalho, para o setor de mediação. Aí, quando trava, a gente ainda leva as outras que travam lá para o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Num terceiro passo, porque o Ministério Público do Trabalho já tem outro poder, que é de fiscalizar a nível de ter um inquérito civil e entrar com a ação civil pública. Então, às vezes, a gente começa na negociação direta, quando trava em alguma cláusula, vai para o Ministério do Trabalho, antes do Ministério Público, tenta avançar em mais cláusulas, aí vai para o Ministério Público do Trabalho, e aí é que vai para o Judiciário. Eu tento ir dando a pressão aos poucos, paulatinamente. É o mesmo caso. Tem gente que já está indo direto para o tribunal. Poxa, o tribunal já vai ser o órgão decisor. Eu respeito, mas eu não acho que é a melhor estratégia. Primeiro, só para finalizar essa parte, né? Negociar diretamente, usar toda estratégia possível. Segundo, se não deu, buscar um terceiro imparcial. O Ministério do Trabalho é um bom terceiro imparcial, porque ele tem legitimidade por ambas as partes. Avançar um pouco lá, se não der, ir para o Ministério Público do Trabalho, avançar um pouco lá, aí é que vai para o tribunal. Eu sempre assim, ó, conforme a ordem de força. E eu vou conquistando sem afastar. A expressão que foi usada, né? Abre a porta e depois fecha. Não, eu quero abrir a porta e deixar a porta aberta. Clóvis. Tá? Bom, dado o tempo, obrigado, viu? Agradecer muito a fala do Clóvis. É muito